Fala galera, Laerte Viana na área. Eu sempre vi no Edson Barbosa uma figura muito importante para o MMA brasileiro e não só pela qualidade técnica, que sempre foi do mais alto nível, mas também pela representação que ele teve para o esporte aqui no país. Surgiu para o grande público no início da década passada, quando tivemos o boom de popularização por aqui e segue até os dias atuais, aos 38 anos, entregando lutas empolgantes, construindo highlights e se consolidando com um dos cartéis mais difíceis que tivemos. Só pegou pedreira do início até aqui, misturando craques de duas gerações, como Donald Cerrone, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson, Justin Gaethje, Beneil Dariush, Anthony Pérez e companhia. Apesar de ter se mantido na elite do peso leve durante todo esse tempo, o Edson nunca conseguiu disputar o cinturão. Batia na trave, perdia ali na semifinal e quando parecia que os seus dias estavam contados, ele mesmo chegou a pedir dispensa do Ultimate em 2020, o cara se reinventou, desceu para o peso pena e venceu 4 das últimas 6 lutas. E o detalhe é que ele vem enfrentando a garotada que está surgindo, sendo colocado no posto de fiel da balança da nova geração. Aquela clássica tentativa de troca de bastão que eles sempre tentam promover. Porém, o carioca frustrou os planos da empresa em 3 oportunidades contra Shane Burgos, Billy Quarantillo e Sodiq Yusuff. Inclusive, pouca gente lembra, mas o Edson foi casado para enfrentar em 2022 William Topuria, que hoje é campeão peso pena. Na ocasião, o Brazuca acabou machucando e a luta não aconteceu. No seu triunfo mais recente, em outubro passado, quando bateu o nigeriano 8 anos mais jovem numa luta eletrizante e manteve a sua posição como número 11 no ranking dos pesos penas, eu pensei, bom, agora finalmente o UFC vai dar uma espécie de recompensa, colocá-lo contra alguém da parte de cima e de preferência no UFC Rio de Janeiro para atuar em casa, até porque precisamos de um nome de peso, relevante, famoso, para dar um up no card. Edson Barbosa versus Josh Emmett, por exemplo, seria uma anarquia linda de assistir. Muito provavelmente alguém sairia desligado. Eu até conversei com algumas pessoas próximas ao Edson e me garantiram que eles estavam trabalhando para isso, que ele estava disposto a lutar no UFC 301 dia 4 de maio. Teve algumas negociações e eu apurei em primeira mão, agora no início da semana, que sim, o Edson vai lutar em maio, só que não é em casa, e muito menos contra alguém da parte de cima. Edson Barbosa foi escalado para enfrentar o inglês Lerone Murphy na luta principal do UFC que vai rolar em Las Vegas, no dia 18 de maio. Pois é, número 11 do ranking, o Edson vai olhar novamente para baixo. Vai pegar o número 14 no main event, 5 rounds em uma luta onde o custo-benefício para ele é baixíssimo. Ele basicamente não se move no ranking mais uma vez, mesmo em caso de vitória. Eu entendo que ele precisa lutar, se manter ativo, ganhar dinheiro e às vezes é a opção que o UFC dá para ele. Mas ainda assim, é bizarro notar que pela 8ª vez seguida o Edson Barbosa vai enfrentar alguém que esteja abaixo dele no ranking, posição inferior e não olhando para cima, onde ele é o lado mais popular da jogada, onde, sinceramente, em termos de projeção, não tem muito a ganhar. A sua tarefa, inclusive, não vai ser nada fácil. Para quem não conhece o Murphy, de 32 anos, está invicto na carreira com 13 vitórias e um empate, que aconteceu justamente em sua estreia no Ultimate em 2019. De lá para cá, já são 5 vitórias seguidas, incluindo contra 3 brasileiros. Ricardo Carcassinha, Douglas da Silva e Gabriel Mosquitinho. Essa última, vale ressaltar, foi uma decisão bizarra dos juízes na qual muita gente pontuou vitória clara do Gabriel. Porém, o inglês levou a melhor nas papeletas. Murphy é um bom lutador, tem um boxe alinhado ali, é perigoso, mão pesada, mas verdade seja dita aqui, quando ele chegou no UFC, a expectativa era gigantesca, de que de repente poderia ser a próxima aposta do mercado europeu, do mercado inglês, e até agora não justificou todo esse hype, todas as expectativas, embora seja um bom lutador. Sabemos que no MMA não existe uma matemática exata, mas fazendo uma comparação rasa aqui, eu, por exemplo, considero o Sodiq Yusuff o último cara que o Edson venceu mais pronto, mais consolidado no atual momento do que o Lerone Murphy. Mesmo assim, vimos a experiência e a qualidade técnica do brasileiro sobressaindo. De bate pronto, se eu tivesse que palpitar, colocaria a minha grana no Edson. Dito isso, queria deixar registrado aqui que a escolha do adversário, embora não agrade, ainda assim, na minha visão, nem é o maior dos problemas, mas sim o local. Já que o cara está apto para lutar em maio, por que raios não colocaram essa luta aqui? 4 de maio no Rio de Janeiro, no UFC 301, sendo que estamos precisando desesperadamente de lutadores ranqueados, populares, famosos,
para dar um peso diferente para o card. Até porque, fora isso, para o Edson especificamente falando, tem uma ligação diferente com a capital carioca, porque foi lá que ele protagonizou um dos nocautes mais viscerais que esse esporte já produziu. Foi o chute rodado contra o Terry Etim, que caiu feito madeira. Eu entendo que eles precisam de lutas importantes para liderar os Fight Nights na sequência, porém, eu prefiro acreditar que essa luta não veio parar aqui em solo Brazuca pela questão de repente, as dificuldades que eles têm de convencer os gringos a lutar por aqui. Porque é muito estranho repararmos como o UFC 301 foi preterido em basicamente todas as opções que tínhamos. Além do Edson, que teve luta em maio e fora do Brasil, Jailton Malhadinho volta 3 semanas depois, no UFC 302. Paulo Borrachinha também disse que deve lutar em junho. De todos os ranqueados, a última opção que sobrou foi apenas agora, nesse momento, o Johnny Walker. Mas enfim, de qualquer maneira, Edson Barbosa está de volta. A apuração que eu tive no início da semana contra Lerone Murphy. Eu quero saber o que vocês acharam da escolha do UFC para o Carioca. Favorito? Não? Deveria pegar alguém mais ranqueado? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa disputa? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários e não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral. O like é muito importante, assim como se inscrever para a gente continuar crescendo por aqui. Beleza? Ainda hoje tem entrevista com o Bruno Blindado, que sabadão enfrenta o Chris Weidman. Amanhã já eu tô malhadinho passando por aqui e muitas outras novidades. A semana vai ser muito cheia e eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!